Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a esta nossa live, não é? De hoje, quinta-feira, excepcionalmente, quinta-feira, nossa live de número 75. Nós queremos aqui, desde já, engrandecer a Deus, louvar ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estarão conosco, não é, nessa transmissão de hoje, que estarão conosco, e também aqueles que posteriormente estarão assistindo esta aula através aqui do Instagram e também através do nosso canal no YouTube, que é o CETADB, não é? Deixa eu colocar aqui o tema e já fixar esse tema para que os irmãos tomem conhecimento, não é? Vocês que vão entrando já vão dizendo para mim aí de onde é que os irmãos são, não é? Qual a cidade, o estado de onde os irmãos estão nos acompanhando nesta data, que para nós ela é especial, né? É a primeira quinta-feira que nós realizamos uma live, já que a gente sempre fez às quartas-feiras. Durante um período do ano de 2020, nós fizemos também aos domingos pela manhã, uma vez que não era possível as reuniões para a escola bíblica dominical, então a gente aproveitava o tempo. Olha aí, ó. Tianguá, no Ceará. Tianguá, no Ceará. Que bênção. Já estive lá em Tianguá pessoalmente, né? Na verdade, eu já visitei todas as cidades do estado do Ceará, cidade por cidade, realizando um grande trabalho ali no estado, né? Uma bênção. Inclusive, o ano passado, quando iniciou a pandemia, eu estava no Ceará. E está aí o Estevão de Lagarto, no Sergipe. O pastor Evandro Carlos, ó. Deus abençoe, pastor Evandro, fica firme que a bênção é grande, a vitória vem do Senhor, não é? Vamos lá, Deus abençoe o pastor Evandro de Palmas, Tocantins, um amigo nosso, né, desse tempo de pandemia, através de internet, porque pessoalmente nós nunca tivemos, mas não vai faltar oportunidade, possivelmente ainda esse ano nós teremos condições de estarmos juntos aí em Palmas, não é? Para celebrarmos ao Senhor, para cultuarmos, para oferecermos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração e juntos engrandecermos ao Senhor. Está ali o irmão Gerson Almeida. Deus abençoe, Gerson. Seja muito bem-vindo para essa nossa live, não é? Como eu fiz a divulgação, ela é uma live inédita para uma quinta-feira, não é? Para uma quinta-feira ela é inédita. Nós fizemos aqui a divulgação já desde ontem, não é? Os irmãos que estão hoje e que estiveram ontem, certamente tomaram conhecimento. Nós tivemos um problema com a recepção do sinal lá do pastor Ciro Zibordi, o que nos prejudicou nesse sentido, de maneira que nós não pudemos seguir com a aula. E o pastor Ciro estava explicando naquele momento a respeito do falar em línguas. Paz do Senhor, pastor Ciro, conte a benção, conta a ação. Olha, hoje o sinal está limpo. Joia. Paz do Senhor, tudo bem? Tudo Era certamente um problema do próprio Insta, porque quando eu entrava, o irmão não conseguia me localizar, né? Então, quer dizer, e eu estava presente, estava acompanhando, estava ouvindo, e por algum motivo, né? Porque tudo funcionava, menos isso aí. Então, fiz várias tentativas ontem, de várias maneiras. Tirei do Wi-Fi, coloquei no 4G, mandei todo mundo desligar, e mesmo assim. E a minha internet não é antiga, né? Nova. Uhum. E a gente já está fazendo live aí há quase, né? Pois é. Então não é uma coisa comum de acontecer, né? A gente que já é macaco velho nessa área, né? A gente toma todos os cuidados. Então, com certeza, foi alguma questão aí que transcende a nossa esfera, né? A nossa condição de intervir de alguma maneira. Mas hoje está indo bem. Maravilha. Acho que é porque eu tirei o óculos também, né? Olha aí, ó. Quem sabe? Ninguém nem percebeu, né? Mas hoje eu tô sem óculos, né? Tá sem óculos, tá de lente ou tá sem óculos de tudo? Não, eu tô sem nada, porque eu de perto eu enxergo bem, né? Ah, então fechou. A questão é que o povo já está acostumado a me ver de óculos, então eu às vezes evito Quando tá tirar. sem, fica diferente. Mas eu de perto assim eu enxergo muito bem, enxergo até melhor sem óculos, né? Amém. O óculos é mais para
ver ao longe. Para facilitar. Mas eu tenho medo, porque a gente vai se aproximando. Tem que ver ao longe. A gente vai se aproximando dos 50, a gente começa a ter essas dificuldades assim. Eu tô longe ainda. Chega o ponto que o braço fica curto, a gente vai afastando, vai afastando e não consegue. Mas eu tô longe dos 50, já tô longe. Né? Já virou? Porque eu já tô indo para a segunda. O segundo cinquentenário. Porque assim, eu já fiz 25 2 vezes, então agora falta fazer 50 2 vezes, né? Pronto. Então, o irmão também está caminhando para. Rapaz, falta 2 para agora. Fazer 25 duas vezes. Falta 2 né? para 50, mas o que importa mesmo é que o ano que vem um neto. É isso aí, fechou. O pessoal já está mandando pergunta tribulacional aí. Pessoal, hoje a live não é sobre. A live não é tribulosa hoje. Hoje não tem live de escatologia, não. Esquece tribulação, gente. Hoje nós vamos navegar no espírito. O pessoal vamos navegar no espírito. Aí, a irmã Eliane está rindo aí, ó. Ela está rindo porque eu falei que eu quero neto, meu filho. Agora vem. E aí, meu filho, depois que embalar o neto, aí pode passar regra e vamos embora. Aí é. Pensa aí pura. O pessoal fala que a gente tem que ter 3 metas, né? Plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? Ter um filho, pronto. Quer dizer... Eu já estou querendo ver o filho do filho. Eu não plantei a árvore ainda, mas um neto até que eu queria, né? Mas aí, vai demorar isso aí. Não, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Mas você fica esperto, viu? Você fica esperto. Eu já tenho, na verdade, uma netinha aqui que é a filha da Meg, né? A Tori. Então, aí, é a netinha já. Mas o negócio é assim, o Moisés Cecílio vinha do Rio de Janeiro, ficava aqui uma diarada aqui em casa, uma semana, 10 dias e tal, e trazia o Bruno de motorista. Olha aí o que é que deu, meu filho. Olha aí o que é que deu. Você entendeu? Pois é. E tá aí na live, o bandidinho tá aí na live, filho. É Deus que prepara, né? Olha, irmão Deus que põe esses bandidinhos no caminho. Rapaz, então, a hora que você menos espera, tá ali os camaradas ali e tal. Rapaz, mas Deus é bom. Pessoal, hoje é quinta, mas vocês estão muito devagar. O que está acontecendo? Cadê os coraçãozinhos? Cadê os aviãozinhos? Hoje não tem jogo do Flamengo, não. Ontem aqui a live tava uma tribulação, aqui eu falando, os camaradas gritando gol aqui na minha cabeça. Tava complicado. Hoje não tem desculpa, não. E foi muito gol ontem, né? Acho que foi, porque... Eu acho que foi isso aí que atrapalhou a nossa transmissão. Porque aqui é um caso sério. O flamenguista, né? O flamenguista, qualquer jogo parece que é final de Copa do Mundo, né? Tá disputando um jogo lá que não tem importância nenhuma, o camarada grita, parece que acabou o mundo, de tão feliz que o camarada fica, né? Pois então, imagina se fosse uma final de campeonato. Aí, meu Deus do céu, aí complica, né? Aí caiu o prédio. Pois é. Maravilha. Mas vamos lá, eu quero dar uma saudação aqui para o irmão Dejaci. Já colocou um oi, já colocou um joinha, já até disse que eu tô novo demais. Eu nem acho que é isso tudo também não, meu irmão Dejaci. Mas o irmão Dejaci é de Aparecida de Goiânia, aluno do CETADB. É a camiseta do CETADB que rejuvenesce. Rejuvenesce, olha aí. Isso aí, essa aqui, ó. Aí. Eita, olha aí, ó. Glória. Mas vamos lá, meu pastor. Eu vou ler o texto de Atos capítulo 2 e eu vou aproveitar e já vou ler o trecho completo ali até o versículo de número 11. Aí fica fácil de explicar, né? Aí nós vamos iniciar aqui, então. Vamos aqui, ó. A pergunta que nos foi feita pelo irmão Vinícius é a seguinte. Atos 2, é línguas estranhas ou línguas humanas? Então vamos para o texto de Atos capítulo 2, nós vamos ler aqui os versículos de 1 ao 11. Diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam
e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elenitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Tenho lido Atos capítulo 2, versículo de 1 até o 11. Amém. Então vamos responder, né? A pergunta para quem está chegando agora é se em Atos 2, as línguas ali que foram pronunciadas, né, pelos servos de Deus, aqueles quase 120 crentes, né, homens e mulheres, que foram cheios do Espírito Santo. A pergunta é se a língua que eles falaram, ou as línguas que eles falaram, né, eram línguas humanas, línguas aqui da terra, ou eram línguas do céu, ou seja, sobrenaturais, né? Ou seja, línguas estranhas, no caso, a pergunta é uma referência a línguas de Deus. É bom que se diga que o termo línguas estranhas não é um termo bíblico, né? O adjetivo estranhas não consta da Bíblia, mas é um termo usual, né? E que os pentecostais utilizaram por muito tempo, hoje nem tanto, porque evitam para não gerar. Também as pessoas gostam de zombar, língua estranha, kkk, estranha mesmo, não sei o quê. Mas é estranha em que sentido? Quando nós falamos em língua estranha, estamos falando do quê? Estamos falando de línguas desconhecidas por parte daquele que fala, né? Daí a sobrenaturalidade, né? Ou seja, a pessoa está falando tendo sido antes capacitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem lhe deu. Isso falando do dom genuinamente bíblico, né? O dom genuinamente divino, que vem de Deus. Porque hoje em dia, lamentavelmente, tem muita falsificação. Bom, aproveitando que estamos no início aí, irmãos, vamos aí convidando as pessoas, clica no coraçãozinho. Hoje não é um dia de live tradicional, a gente faz sempre às quartas-feiras, então hoje muita gente não está sabendo. É preciso que você convide, clique no aviãozinho, convide pelo menos 10 aí e clique no coraçãozinho. Mas vamos lá, vamos iniciar a resposta, que eu vou pedir permissão ao pastor X para tomar um tempinho nessa pergunta, talvez uns 7 a 10 minutos. O pastor manda bala. Já que é uma aula, né? Então a gente precisa explicar bem. Vai esclarecendo o povo. Então vamos tomar como base o próprio texto, né? Não dá para fazer uma exposição do texto pormenorizadamente, mas dá para fazer alguns destaques. Então, do que o irmão leu aí, o que é que a gente pode destacar? Diz que, de repente, né? Porque algumas coisas da parte de Deus acontecem repentinamente. Quando a gente menos espera, Deus é aquele que nos surpreende. E os discípulos estavam orando, eles tinham uma expectativa, claro, mas eles já estavam cansados, certamente. Estavam assentados ali, orando, pedindo, buscando, porque Jesus não falou exatamente o dia em que o poder do Espírito viria sobre eles. Disse apenas para eles esperarem. Ficar em Jerusalém até que do alto seja exercido de poder. Tinha que insistir, tinha que buscar, porque eles não estavam lá também usando a linguagem popular, jogando baralho, ou, se fosse no dia de hoje, vendo cachorrinho no TikTok. Não, eles estavam em oração, eles estavam buscando a Deus. Por isso que a gente fundamenta, inclusive, a necessidade de buscar a Deus para ser revestido de poder, nesse exemplo também, né? Porque Jesus falou, ficar em Jerusalém até, é bíblico, ficai até que sejais revestidos. Então tem fundamento bíblico para você buscar. Porque tem gente hoje em dia falando, não sabe buscar coisa nenhuma, é dom, Deus dá a hora que Ele quiser e tal. E tem pessoas que vivem uma vida completamente relaxada e acham que vai receber. Não, tem que buscar, tem que pedir, tem que jejuar, tem que orar, tem que ter preparação. Criticaram aí a CPAD, porque a CPAD, a CGADB, porque estabeleceu uma meta, né? Onde já se viu meta. Ora, irmãos,
Estabelece meta quem tem planejamento, quem quer alcançar algo. Você pode alcançar até mais. O Espírito Santo é poderoso para nos surpreender e dar até mais. Mas onde está o pecado de você ter uma meta? Ah, eu sou de uma igreja tal, eu quero que, aqui tem 500 membros, eu quero que 400 pelo menos sejam batizados do Espírito Santo. Não, meu irmão, isso é mecanicismo, o Espírito Santo batiza quando ele quiser. Só que Jesus mandou ficar em Jerusalém até. Então Jesus mesmo foi quem incentivou a busca, a preparação para receber o poder do alto. Mas vamos lá. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Não leu aí na corrigida, só para somar um pouquinho mais aqui, eu vou dar algumas ênfases na atualizada. Veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então eles estavam assentados aguardando. E de repente, essa aqui som. É revista e atualizada, tá na mão também. E é da mulher, olha aí. É da mulher, essa aqui é da patroa. Essa é da vice-diretora, mas eu já tomei posse aqui em nome de Jesus. Mas ela deu permissão, né? Com certeza, com certeza. Então tá a gente tem que saber onde é que mete a mão, né? Se ela deu permissão... Não, deu. Opa, aqui, rapaz do céu, Deus me livre. Então, de imediato, pastor Ecos, e prezados irmãos e irmãs que estão nos acompanhando aqui nesta live, de imediato nós já podemos dizer que aquelas línguas são sobrenaturais, porque de repente veio do céu um som como de um vento. Mas vamos devagar, porque tem alguns pormenores aqui que precisam ser esclarecidos. O segundo ponto que eu destaco é que apareceram, diz a Bíblia, distribuídos, ou seja, aquelas línguas, naquele caso em particular, elas foram vistas. Deus operou de uma maneira sobrenatural, claro, foi o Pentecostes inaugural, né? A partir dali, vários outros Pentecostes, por assim dizer, né? Vários derramamentos do poder do Espírito que vieram a ser chamados de Pentecostes, né? Ou de derramamento pentecostal, ou derramamento do poder pentecostal. Vários Pentecostes viriam a acontecer. Em Jerusalém mesmo, teve um segundo Pentecostes, depois teve Pentecostes em Samaria, depois teve Pentecostes também na casa de Cornélio, lá em Cesareia Marítima, teve Pentecostes lá em Éfeso, isso de maneira textual, né? Fora os outros lugares que foram alcançados e que Lucas, claro, omitiu, porque os detalhes, porque naquela época era caro fazer um livro. Né? Hoje em dia alguém questiona, fala, por que Lucas não descreveu, por que Lucas não pormenorizou? Volta no tempo, faça uma análise histórico-cultural. Você que é estudioso, que é estudiosa, vá pesquisar para você ver se era fácil fazer um livro. Alguém pensa que Lucas deveria fazer uma Barça naquela época. Não, meu irmão. Ele não repetiu os detalhes do segundo Pentecostes de Atos, porque ele já partiu do pressuposto que, como ele descreveu o primeiro, ao mencionar o segundo, já estava implícito que tudo que aconteceu no primeiro aconteceu no segundo. Né? Então, assim é a narrativa de Atos. É importante observar isso. Por isso que algumas coisas são omitidas. Não é que elas não aconteceram, elas foram apenas omitidas. Mas então, diz que apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. Algo sobrenatural, línguas como que de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Ou seja, cada crente que estava ali, veio uma língua de fogo, pousou na cabeça deles, veio sobre eles. Foi um sinal visível. Né? E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, né? Em outras línguas. O termo aqui é glossa, língua, né? Glossa, que deu origem à glossolalia, que é o estudo dessas línguas sobrenaturais, né? Da parte do Espírito. Então, falando em outras vezes, segundo o Espírito, eles concediam que falasse. Ou seja, não são línguas humanas, irmãos. Está claro que não são línguas humanas. Pousou sobre cada um deles, veio da parte do Espírito. Eles falavam em línguas, glossa, que desconheciam. Mas, vamos adiante. Aí que vem a questão que muitos irmãos de outras tradições, né, que não creem como nós, e irmãos que são cessacionistas. Por que eles são cessacionistas? Porque eles não creem na continuação. Eles creem que os dons cessaram. Nós cremos que eles continuam.
Porque a própria Bíblia diz que continua. Mesmo o maior crítico do pentecostalismo, que é o John MacArthur, que eu até admiro em outras áreas, né, como escatólogo, por exemplo, ou escatologista, né, ele é pré-tribulacionista, eu admiro. John MacArthur. Tem livros também para a área ministerial que são muito bons. Agora, ele é antipentecostal, não é nem cessacionista, ele é antipentecostal. Ele fez aquele livro Fogo Estranho, e ali um livro com várias páginas, é interessante. Ele que é um camarada cuidadoso, minucioso, só que ele, de propósito, você pode examinar o livro de um lado para o outro, você não vai encontrar o versículo mais importante para quem é continuacionista. Qual é o versículo? Atos 2, 38 e 39. Os versículos, né? Que diz: esta promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Nesse livro Fogo Estranho, MacArthur ignora. Ele pode até citar en passant, mas ele não entra no mérito. E é interessante que o próprio MacArthur reconhece que o livro de Atos é um livro que serve para a formulação de doutrinas. Interessante que muitos dos cessacionistas não aceitam. Eles não aceitam. Não, Atos é só narrativo. Atos não é um livro. História. Não é um livro que serve para prescrição, não é como as epístolas de Paulo. MacArthur não. MacArthur reconhece que os evangelhos, o próprio livro de Atos, são normativos também, né? Mas, curiosamente, ele rejeita, né, a continuação dos dons. Só que ele, para fazer isso, ele tem que ignorar esse texto claríssimo de Atos 2, que diz que esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos quantos Deus não Senhor chamar. Então, os irmãos cessacionistas, pastor Hermes, o que eles fazem? Eles começam a dizer que esses idiomas, né, essas palavras que os cristãos falaram, não eram, na verdade, línguas como hoje acontece nas igrejas, né? Hoje em dia o pessoal fica falando, aí eles até brincam, eu não gosto desse tipo de brincadeira. Quando vem no meu WhatsApp, eu já apago direto. Tem até um certo humorista aí que o pessoal gosta, só de ver a cara dele eu já apago. Porque é zombeteiro, zomba da... Claro que a gente sabe que tem falsificação dos dons espirituais, mas não é porque tem falsificação que eu vou ridicularizar o que eu sei que é da parte do Espírito. O Espírito Santo, ele verdadeiramente, ele age. E as línguas, elas são sobrenaturais. Mas aquilo ali foram idiomas. Não necessariamente. Deus fez com que... Aí que vem a explicação, né? Claro que Deus pode. E eu já contei aqui exemplos que já aconteceram comigo. Eu contei que uma vez eu estava pregando em Cordovil, na Assembleia de Deus em Cordovil, ministério ao qual eu estive filiado há algum tempo, né? Eu fiquei mais de 10 anos ali. Tive o privilégio de me congregar com o pastor Antônio Gilberto, que era um dos pastores. É até hoje o pastor Francisco José da Silva, homem de Deus, e tem vários pastores que já passaram por aquele ministério de renome, né? Um deles, o mestre Antônio Gilberto. E eu pregando por graça de Deus ali, veja a responsabilidade de pregar com o mestre Antônio Gilberto. Antônio Gilberto ali. Mas Deus me deu graça e no fim da pregação eu começo a falar em línguas da parte do Espírito, glorificando a Deus e tal. Mas dali a pouco vieram umas línguas que eu percebi que tinha alguma mensagem, alguma coisa diferente. E eu comecei a falar e falei e tal, e parei para ver se havia intérprete, não houve intérprete. Deus também não me deu a interpretação, que às vezes Deus nos dá. Então eu me calei, fiz uma oração de agradecimento ali e me sentei. Quando eu me sentei, o pastor Antônio Gilberto pediu a palavra. E ele disse: irmãos, quando o pastor Ciro estava aqui orando em variedade de línguas, ele falou várias línguas, mas frases completas. Eu percebi frases completas em idiomas, algumas coisas eu não consegui perceber, mas ele falou também em hebraico. O pastor falou. Algumas frases foram em hebraico clássico. E uma das frases foi: eu sou o Supremo Senhor, estou no meio de vós. Isso se repetiu várias vezes. Eu sou o Supremo Senhor, estou no meio de vós. Eu sou o Supremo Senhor.
várias vezes se repetiu. Então, Deus deu aquelas línguas para mim, ou seja, num idioma que o pouco que eu sei de hebraico, claro, é para o meu estudo, para a leitura, porque a gente pode conhecer uma língua para falar, como é o caso do pastor Antônio Gilberto, ele dominava o hebraico a ponto de falar hebraico, ou a gente pode conhecer apenas para fazer uma exegese, você consegue ler, consegue identificar os caracteres, fazer uma análise da frase, mas não, até porque nós estamos falando do hebraico bíblico, né? Que é diferente do hebraico que é falado hoje. Fala hoje, cara. Exatamente. Mas eu não tenho condição de falar hebraico fluentemente e tal, né? Mas o mestre Antônio Gilberto falava fluentemente o hebraico. Falava porque eu presenciei, né? Ele falando, conversando com pessoas em hebraico. Então, ele falou, irmãos, essa frase foi dita. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus pode nos dar uma língua que a gente desconhece, mas que seja conhecida na terra. Deus pode fazer isso. Agora, no dia de Pentecostes, não foi bem isso que aconteceu. O texto é claro, porque eles falaram glossa. Eles não falaram idiomas, eles falaram glossa. Agora, olha como a Bíblia é clara. Na língua portuguesa, talvez você não perceba. Mas no hebraico diz que eles falaram glossa, e os que ouviram dialectos. Olha como o milagre foi grandioso. Deus deu glossa para aqueles que falavam, mas aqueles que ouviam receberam dialectos. Veja se não foi um duplo milagre. Veja se não foi um duplo milagre. Olha aqui, olha a ênfase. Cada judeu de todas as nações debaixo do céu ouviu aquelas vozes, né? Ouviu aquelas vozes juntas, aquele vozerio. O irmão leu aí que correu a voz, correu aquela voz, né? Ou seja, aqueles irmãos falando, vamos pensar aqui, vamos procurar imaginar. Para nós, somos pentecostais, não é difícil. Talvez para os tradicionais, sensacionistas, seja difícil. Para nós, não. Imagine 100 pessoas, vamos arredondar para 100. 100 pessoas falando ao mesmo tempo. Não precisa nem ser em línguas, não. Pode ser um falando aleluia, glória a Deus, o outro orando pela sogra, o outro orando para conseguir um emprego. Senhor, abençoa minha sogra. Senhor, cura o meu primo. Senhor, salva a minha esposa. E Senhor, me dá um emprego. Orando. E outros, glória a Deus, aleluia e tal. Imagina aquilo tudo misturado. Quem passa na rua, a uma certa distância, não vai conseguir identificar o que está sendo falado. Vai ouvir aquele ruído. O que o Espírito... Exatamente. O que o Espírito Santo fez? Correu aquela voz. Aquele vozerio, aquelas pessoas falando ao mesmo tempo, aquele vozerio correu. Correu e foi na direção daquelas pessoas e chegou no ouvido delas. Agora, olha que interessante. Quando chegou no ouvido delas, chegava no dialeto, dialectos o termo no grego, ou seja, chegava o idioma que a pessoa aprendeu quando era criança, né? Porque eles falaram aí no texto... A língua materna, né? A língua materna, a língua em que somos nascidos, né? A língua... Claro que a pessoa já não nasce falando a língua, mas essa expressão quer dizer isso, a pessoa já nasce aprendendo desde cedo, já ouvindo os pais, e a língua que ela domina, porque é a sua língua que ela aprendeu desde que saiu do ventre, aliás, antes, né? Porque eu lembro que quando minha esposa estava grávida, eu ficava conversando com a minha filha, ela já estava dentro da barriga ouvindo eu falar com ela, né? Então ela já foi aprendendo antes de nascer, já ouvia a minha voz, o timbre de voz e tal. E, claro, estou aqui exagerando um pouco, mas essa que é a questão. Eu tenho conversado com a minha neta nesse sentido aí também. Não, mas ela já percebe, recebe as boas vibrações, né? Imagina uma família que é violenta, fica brigando, não sei o quê. A criança já é influenciada, né? De alguma maneira. Certeza. Porque é uma vida, é intrauterina, mas é uma vida, porque a vida ela é contínua desde a concepção. Por isso que o aborto é assassinato quando feito de propósito. Quando alguém interrompe a vida do ser humano, seja na fase intrauterina ou na fase extrauterina, é assassinato. Porque a vida é contínua desde a concepção. Não importa em que fase da vida ela é interrompida, se é feito de propósito, é
assassinato. Mas então, pastor Alex, para resumir aqui, que acho que eu estou me detendo muito nessa resposta, então, cada judeu de todas as nações debaixo do céu ouviu aquelas vozes juntas. Ela se tornou uma voz, um vozerio só. E aquele vozerio correu, diz o texto que o irmão leu, correu aquela voz, e quando chegou no ouvido das pessoas que estavam a uma certa distância, talvez quem estava perto, alguém poderá dizer, não, quem estava perto colocou o ouvido para ouvir uma pessoa. Não, mas não é isso que a Bíblia diz. Você tem que partir do que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que cada um ouviu cada um. Não. A Bíblia diz que veio uma língua sobre cada um. Só que depois, o que veio foi glossa, né? Só que depois correu a voz em conjunto. Aquele som que era produzido por todos ao mesmo tempo, correu, e não foi bem uma mensagem profética, foi uma mensagem de glorificação a Deus. Ele estava exaltando a Deus, falando com Deus em glossa, falando a Deus em línguas estranhas, línguas que eles desconheciam. E aquilo chegou no ouvido das pessoas como idioma. Agora, um detalhe, também algo que os cessacionistas dizem. Não, Deus deu aquilo ali porque era necessário os crentes saberem idiomas para pregar a expansão missionária. Isso aí é um argumento, desculpa, que não tem cabimento. Até porque o evangelho estava sendo levado para o Império Grego. E o Império Grego tinha um idioma, né, que era falado em todo o Império Grego, em todo o território, que era o grego koiné, né? Grego koiné. Então, quer dizer, Pedro não pregou em línguas estranhas. Como foi a primeira pregação pentecostal, depois do derramamento do Espírito? Pedro começou a falar em línguas para falar com aqueles que eram do Egito, e com aqueles que eram da Arábia, eu não sei da onde. Não, Pedro pregou em grego, porque era o grego, todos entendiam. Independentemente da nacionalidade da pessoa, todos falavam grego. O grego é uma espécie, claro, de inglês na época. Claro que só que todos falavam. Guardar as proporções, né? Exatamente. Eu falo do inglês, que o inglês, claro que muita gente. É quase uma língua universal. Muita gente ainda não aprendeu inglês, mas o inglês é falado no mundo todo, é isso que eu quero dizer. O grego koiné era falado no mundo romano, no Império Romano todo. Então, Pedro, que não era analfabeto, como alguém pensa, quando diz que ele era indouto, né? Porque ele era um pescador, as pessoas julgavam ali pela aparência. Só que Pedro aprendeu na escola do Nazareno, né? Pedro, o mestre de Nazaré era o principal mestre, né? Porque tinha graça e conhecimento, né? Lembra lá que os saduceus, os fariseus ficavam até admirados, né? Esse aí fala com autoridade e tal, porque Jesus, ele tinha conhecimento e tinha unção da parte do Espírito. Então, pastor Alex, resumindo então, ali foi um duplo milagre. A língua que eles falaram era sobrenatural e Deus também condicionou. O Espírito Santo não foi propriamente um milagre no ouvido. Eu já ouvi teólogos dizendo que Deus operou um milagre no ouvido. Eu creio que não, porque eram pessoas que não eram servas de Deus, né? No caso. Então, Deus, na verdade, se revelou para elas daquela maneira. Mas não foi um milagre. Deus não operou um milagre no ouvido delas. O milagre foi aquela voz ter sido aplicada. Compreensível para a pessoa, para o ouvinte. Exatamente. Né? Sim, o Espírito Santo tomou aquela mensagem, aquelas palavras de glorificação e fez com que as pessoas recebessem de maneira compreensível. Então, em resumo, as línguas estranhas ou línguas da parte do Espírito, de fato ali foram línguas da parte do Espírito, não tenho que questionar, né? Não tenho que questionar e dizer que elas eram línguas humanas ou idiomas. Elas foram recebidas como idiomas, pelos que ouviam, mas quem pronunciou, na verdade, glossa, né? Glossa, não é propriamente idioma. Eles falaram glossa, as pessoas que ouviram idiomas. Foi um duplo milagre. Tá aí a explicação para a Arelei alguma coisa, enfim, a Arelei que está aqui, que fez a pergunta, essa questão esclarece. Nós queremos aqui louvar a Deus pela vida do pastor Kagoma Demis, que ele é da Uganda, inclusive mandou uma mensagem em inglês aí dizendo que está precisando de ajuda. Irmão Paulo Eduardo, a gente explica porque o povo pergunta.
Com E a certeza. doutrina é para ser explicada, entendeu? Então, o irmão não... Essa pergunta de querer explicar o sobrenatural, não, a gente está explicando o que está no texto. Se está no texto, tem que ser explicado, né? Então, eu Com discordo certeza. do que o irmão está falando. Desculpa, Com pastor. certeza. Não, e até porque, ainda sendo pentecostal assembleiano, eu posso garantir, sem medo de errar, que a grande maioria dos nossos membros de igreja tem essa dúvida. A verdade é essa. O povo tem essa E dúvida. a gente está explicando o que está na Bíblia. Não De estamos fato. inventando nada. Estamos explicando o que está na Bíblia. Se está na Bíblia, merece explicação, né? Agora, o milagre de como o povo entendeu no seu próprio idioma, esse não tem como explicar. Isso aí, Exatamente. isso aí, o dia que ocorrer o arrebatamento da igreja, nós vamos estar com aquele que sabe dar a explicação para essa questão. E aí, esse assunto de como é que ocorreu, enfim. Assim como um dia desse eu fiquei pensando num negócio muito doido. Você pensa que o Lázaro estava 4 dias morto, com o sangue coagulado em todo o seu corpo. Aí você imagina que hoje o camarada tem uma coisinha de nada ali, um coágulozinho de nada no cérebro, ele passa o resto da vida jogado em cima de uma cama. Não é? Pois é. O abençoado do Lázaro estava com todo o sangue do seu corpo coagulado. De repente, Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Eita, explica aí para mim agora, pastor Ciro. Como é que É. aquele sangue coagulado voltou a correr naquelas veias? Não, e Pois outra coisa, olha, ele estava todo... todo enfaixado, né? Por isso que Jesus falou, desligai, né? Desatai. Desatai, desligar, Desatai. tirar a liga, né? Ou desatar. Porque Pois é. eu já vi pregador dizendo que Lázaro saiu voando, né? Porque ele Oh, tava... meu Deus. Então ele saiu flutuando assim, né? Porque ele não tinha condição de andar, porque estava todo... E aí alguém foi lá e tirou, né? Eu acho que tem um negócio que é da minha época, que também era da sua, no SBT, lá nas antigamente, passavam uns telequete e tinha um lutador daqueles que era de luta livre, né? Que era a múmia paralítica. O camarada andava todo duro, assim, no ringue. Era um É, troço muito doido. era o... Essa era a luta de... Luta livre, né? Mas isso é lá nos anos de 1970 e qualquer coisinha muito pouca. Ah, mas Deixa isso pra lá. se o irmão lembra, eu lembro também, porque Abafa o o, caso. o meu DNA é mais antigo, né? Oh, aí, A minha data de nascimento antiga, né? O DNA. amém. Pastor Evandro, Jesus Cristo te dá saúde, meu filho. Fique em paz. Pastor O Evandro. Wellington Pastor Campos, Evandro é jovem. o Wellington Campos, ele fez a seguinte pergunta. Tem poder quem fala em línguas? Olha, se estiver falando em línguas da parte do Espírito, realmente tem, né? Com certeza. Porque o que são as línguas, né? Vamos explicar aqui. O que são as línguas nesse caso? A língua, inicialmente, é um sinal de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, né? Então, o que é o batismo no Espírito Santo? É um revestimento de poder. Lucas 24, 49. Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, e lá em Atos 1 e 8, a Bíblia diz que Jesus falou, né? Recebereis a virtude a virtude aí no grego é o poder, né? O poder dinâmico do Espírito, né? Dunamis. Exatamente, receberei o poder, essa palavra inclusive tem aquele som que é o U, igual no francês, né? Dunamis. E aí Ou inclusive o Wellington Campos, que é quem fez essa pergunta, ele está agora aí, ó, dizendo ali, ó, quem fala em línguas é mais espiritual? Olha, nem sempre. Não, aí que tá. Pode ser, por que não? É essa a questão. O fato em si da pessoa falar em línguas não quer dizer que ela é mais espiritual. Mas e se ela for, se ela for um crente de verdade, que tenha o fruto do Espírito? Ele é mais espiritual, sim. Com certeza. Né? Porque o dom do Espírito, se você receber o dom do Espírito e continuar humilde, você vai ser uma pessoa que vai se destacar. Vai ser mais espiritual. Porque existe pessoa mais espiritual. Claro que existe. Existe pessoa mais crente, mais fervorosa, mais poderosa também nesse sentido. Né? Jesus não falou de João Batista? Que João Batista não houve, entre os nascidos de mulher, não houve maior do que João Batista? Né? Por quê? Porque ele falava a verdade.
porque ele era fiel, porque ele era temente a Deus. Então, quando você lê lá sobre Apocalipse 2 e 3, sobre as igrejas da província da Ásia, não tinha pastores que eram mais crentes do que os outros? Não tinha um pastor que era fervoroso lá, que Jesus falou para ele, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Ele era mais crente, enquanto que o outro lá de Éfeso, o amor dele estava se esfriando, tinha um monte de virtude, um monte de qualidade, só que Jesus falou, tenho contra ti que negaste teu primeiro amor. Então, quer dizer, tem pessoas que são mais crentes, mais fervorosas, mais espiritual. Então, só que eu acho que eu estou entendendo o que o irmão quer dizer. Não é o fato de a pessoa falar línguas que ela é mais espiritual, porque tem gente que utiliza isso também. Aliás, tem gente que banaliza o dom. Né? Veja que nós acabamos de explicar aqui Atos 2, de que é algo sobrenatural. As pessoas não falam em línguas porque quiseram. Elas falam em línguas porque veio sobre elas o poder do Espírito. Ou seja, quem acende o fogo é o Espírito. Que negócio é esse que o pregador pega? Hoje em dia a gente até brinca, aquela questão da unção do microfone, né? Que o camarada está quietinho, daqui a pouco ele pega o microfone. O cara tá lá sentado no púlpito dormindo. A hora que ele ouve o nome dele, ele já levanta falando de mistério. Não, ele tá lá no. Acho que ele tá lá no TikTok, tá vendo o cachorrinho, tá vendo lá, tira foto, mãe, tira foto. Que lindo, tira foto, mãe, tira foto. Que lindo. A pessoa tá vendo lá os cachorrinhos. Aí, fulano, chegou a hora da pregação. Aí levanta, pega o microfone, sai pulando, correndo para lá e para cá. Onde estão os pentecostais? Eu quero ver uma racha. E ainda briga com a igreja porque o povo não dá glória. Pois é. E aí eu acho engraçado isso. Isso é mecanicismo. E olha que eu sou pentecostal. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou pentecostal. Né? Mas o pentecostal que se preza sabe que ele fala em línguas quando o Espírito Santo acende um fogo dentro dele. É o Espírito, não é mecanicismo. Não é o pregador que vai me mandar falar em línguas. Comigo acontece o contrário. Se o camarada mandar eu falar em línguas, eu me transformo numa pedra de gelo. Né? Porque isso é mecanicismo. Fale em línguas, fale em línguas. Você tem cara de delegado, e não sei o quê. E tem crente que tem cara de maracujá de gaveta, e não dá glória, e não sei o quê. Tal. Se não quiser ficar aqui, pode ir embora, porque eu quero que dê glória. Aqui é glória. Veja, irmão, artificialismo puro. Porque Deus trabalha por meio da palavra e do Espírito. Você não precisa fazer movimento. Claro, você pode ser mais vibrante, faz parte. O pregador... É só ler lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, você vai ver as características da pregação pentecostal. Né? Tem o lado humano, tem o fervor, a paixão com que a pessoa comunica a verdade. Né? Tem o conhecimento, que Paulo falou lá. A gente podia ler esse versículo, né, pastor Edson? Agora. 1 Tessalonicenses 1 e 5, por gentileza. Agora. 1 Tessalonicenses 1 e 5. 1 e 5, Fechou. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, então, mas também em poder e no Espírito Santo. Só um minutinho. Então, aí a palavra no grego é logos, né? Não foi somente em logos, mas tem que ter logos. Só que ele disse, não foi somente em logos, ou seja, não teve palavra, né? Mas não foi só palavra. O que mais que teve? Aí, por gentileza. Mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Então, aí tem 3 elementos. Ele fala do logos, que é a palavra. Depois ele fala também aí do poder. Que é aquela palavra, dynamis. Dynamis, né? É aquela palavra no grego, que é o poder dinâmico do Espírito. Tem que ter poder. Tem que ter poder. Mas ele cita uma outra palavra que me fugiu agora qual é no grego. Eu teria que ler o texto grego, mas não é o caso. Mas junto com poder, a outra palavrinha que vem é a palavra que fala da paixão com que a pessoa comunica. Aí está dando destaque para a pessoa, o que ela é. Porque veja, ninguém vai ser... Eu não vou ser como o pastor Antônio Gilberto.
né? Eu não vou ser como o pastor Hércules. Pastor Antônio Gilberto, aquela batidinha dele, meus irmãos, estamos aqui, irmãos, a Bíblia e tal. Era o jeito dele. E quantas verdades profundas ele comunicava. Pastor Hércules, o jeito dele, dinâmico e tal, né? Meu jeito, não sei como que é, tal, talvez seja um pouco cômico, o pessoal tá rindo aí, acho que já me chamaram até de humorista aí, né? Fazer o quê? Eu tenho senso de humor, não tenho culpa. E minhas brincadeiras são bem infantis, né? Outro dia alguém veio me criticar, o pastor Ciro agora virou humorista, virou... Ô, meu irmão, se o irmão não tem senso de humor, sinto muito, eu tenho senso de humor, né? E as minhas brincadeiras são inocentes. Eu não estou ofendendo ninguém e eu brinco mesmo. Inclusive, eu estou brincando agora falando que é o Ciro 7, né? Ciro 7. É o agente, só que é o agente que ensina a palavra. Você não acha interessante isso? Um agente que ensina a palavra? Ciro 7? Board? Ciro e Board? É isso aí. Né? É brincadeira. Que a gente, né? Brincar não é pecado, desde que seja brincadeira sadia. Brincadeira é a forma de chamar a atenção, porém o que se fala é a verdade, né? Não pode. Veja bem, outro dia até me mandaram uma pergunta que eu não respondi ainda. O que eu acho da pregação estilo cômico? Eu digo o seguinte, a pregação pode ter comicidade, né? Pode haver comicidade na pregação, mas você não pode transformar a pregação em toda ela um show de piada, de brincadeira, porque aí perde completamente o propósito. Agora, se você olhar para Jesus falando, Paulo falando, você vai ver ironia, você vai ver sarcasmo no meio. Leia 2 Coríntios 11, quando Paulo fala, eu não fui inferior aos mais excelentes. Tem gente que não compreende aquilo ali, pensa que ele está sendo orgulhoso, soberbo. Não, ele estava ironizando. Estava zombando dos falsos apóstolos, zombando. Isso é um tipo de zombaria. Porque estava dizendo que eles, na verdade, eram falsos apóstolos. Só que Paulo ironiza. Olha, não foi esses excelentes aí, ó, esses camaradas são bons mesmo, viu? Olha, esses caras estão com tudo mesmo. Só que, na verdade, querem dizer o contrário, porque com a ironia você diz o contrário. É como acontece com aquele irmão que canta tudo desafinado, tal, e você cutuca bem. Esse irmão canta bem, né? Tal. Você está ironizando, você está dizendo o contrário. Então, é o que Paulo fez. Então, a Bíblia tem ironia. Elias, clama mais alto. Quem sabe o Baal está viajando, né? Vocês estão aí clamando. Clama mais alto, o Baal deve estar viajando. Veja a comicidade de Elias. Então, não é pecado. Até a Bíblia diz que Deus se ri, né? Dos ímpios, né? Então, pode ter comicidade, é um elemento que pode estar na pregação, mas tem que ter poder de Deus. Agora, voltando, e desculpa, eu acabei fugindo do assunto principal. Qual é o assunto principal? Né? Micaías, né? O pastor Ivan está lembrando do Micaías, né? O Micaías, na verdade, ele deu uma ironizada mesmo, né? Porque quando o rei falou, ô Micaías, eu devo ir para a batalha? Vai, pode ir. Vai que Deus vai dar vitória. Porque todos os falsos profetas tinham dito que Deus ia dar vitória, né? Aí, só que o rei conhecia Micaías, sabia que ele falava a verdade. Micaías, fala a verdade. O senhor quer ouvir a verdade mesmo, majestade? Então tá bom. Aí descreveu lá a derrota do rei, a própria morte do rei. O rei ficou indignado, mandou ele de volta para a prisão. Volta para lá. Sustenta esse homem com pão e água até quando voltar. Aí o que o Micaías falou? Majestade, se tu voltares, Deus não falou na minha boca. E não voltou mesmo, morreu porque Micaías era um homem de Deus, um profeta de Deus, né? Então, bem lembrado, pastor aí. Mas, pastor Nex, acho que eu vou parar por aqui, porque tem mais perguntas. Então, só arredondando. Quem fala em língua, se for temente a Deus, se for humilde, tem poder sim. Porque a língua, na verdade, é o sinal de que a pessoa foi revestida de poder. E o revestimento de poder, o próprio nome já diz, é uma capacitação da parte do Espírito, é poder do alto. Maravilha. Deixa eu só colocar uma situação aqui, porque nós temos irmãos que estão acessando a live pela primeira vez, não é? Então é assim, ó. As perguntas que os irmãos estão fazendo aí, todas elas são registradas. Os irmãos podem ficar certo disso. O Bruno, que é o pai da minha neta, aleluia! Olha aí. E ele toma nota. O relacionamento está estreitando mais. Essa aqui é a lista que nós estamos. E nós estamos mais ou menos aqui assim, ó, nessa pergunta aqui. Então vai correr essa lista e mais essa daqui.
Aí as perguntas que estão entrando, elas vão ser listadas abaixo dessa. Todas serão respondidas, não é? Os irmãos podem ficar certo disso. Mas o irmão Roberto está perguntando se na história houve algum outro movimento do Espírito como o de Atos 2. Eu, particularmente, poderia me referir aqui do que aconteceu na Rua Azusa, que é exatamente a partir de onde nós estamos oriundos, não é? Penso que nós podemos usar como exemplo, para termos uma referência mais compreensível de entendimento, o que aconteceu na Rua Azusa. Mas houve em outros países, né? E também na Europa, movimentos grandes da parte do Espírito, fazendo, provendo e promovendo renovo espiritual, batismo com o Espírito Santo, enfim, esse mover que gera vida, não é? Vida com abundância. Vamos então para... Não, sim, pastor. Só me permite, eu vou usar aqui o mesmo expediente do irmão, vou usar a linguagem do irmão, eu vou vender o meu peixe aqui. Aí, ó. Então olha só, irmão, que fez essa pergunta. Leia esse livro aqui, ó, de minha modesta autoria. Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Aqui você vai ver que não houve só um Pentecoste. O Pentecoste de Atos 2 é um Pentecoste inaugural. Teve outros Pentecostes. No próprio livro de Atos, você vê a menção. Depois teve ao longo da história. Claro que o que aconteceu na Rua Azusa, que o pastor Arcos mencionou, foi um reavivamento da fé pentecostal, mas não foi a origem. Engana-se quem pensa que o movimento pentecostal começou ali, ou um pouco antes. Ali é o reavivamento. Reavivamento. O movimento pentecostal começou no primeiro século. Começou em Atos 2. Capítulo 2. Mas leia aqui que o irmão vai encontrar, modéstia à parte, argumentação. Pedro, o primeiro pregador pentecostal, você pode adquirir no site da cpad.com.br. Vai ser fácil. A ametista a ametista decílio, declio, uma coisa assim, é o que a gente tem de anotação. Pergunta a respeito sobre os dons ministeriais. É uma pergunta meio aberta, assim, né? E os dons espirituais? Então... Os dons ministeriais, que inclusive foi foco de estudo da lição da escola dominical do segundo trimestre, né? Quando nós estudamos a respeito dos dons espirituais e dos dons ministeriais. Foi foco do trabalho naquele momento. Inclusive, dons ministeriais, como a pergunta foi feita no dia 7 de abril, certamente porque o aluna, não sei, o irmão aqui, porque estava estudando, estava em curso aquela lição da escola dominical e tendo dúvidas, deixou dessa forma aí. Então, como é uma pergunta assim, vaga, né? Não no sentido pejorativo, estou falando, mas assim, não é específica, o que a gente pode dizer é o seguinte, sobre os dons espirituais, eu diria que nós devemos atentar para o que a Bíblia ensina, né? Especialmente 1 Coríntios 14, que ali Paulo trata dos dons espirituais, e ele inclusive diz, olha, quem cuida ser espiritual, atente, né? Para isso que eu estou falando. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, né? Atente para o que eu estou mencionando. Então, o conselho que eu dou para nossa irmã, se ela estiver na live, para aqueles que também desejam saber mais sobre os dons espirituais, estudem 1 Coríntios capítulo 14, porque tem havido muito mau uso, né? Em muitos lugares, né? A gente sabe que o trem corre, mas o trem corre no trilho. O avião, até o avião, ele voa, mas não pense você que ele está voando a esmo, ele tem um plano de voo. Aliás, falando em avião, tem os irmãos que são um aviãozinho, né? Que fica no culto às vezes. Esses aí, às vezes, não que a gente seja contra a pessoa, mas a pessoa faz isso às vezes porque ainda não aprendeu o que é de fato a manifestação do poder pentecostal, genuinamente, né? Bíblico e tal. Mas então, pastor Alex, é isso. Para ser mais objetivo, aí, para a gente ganhar tempo e responder mais perguntas, eu aconselharia a nossa irmã estudar 1 Coríntios 14. Então, voltando aqui para essa ação do Espírito Santo, deixando uma saudação para o Paulo Henrique, nosso companheiro pernambucano. Aleluia! Deus abençoe, Paulo. Seja bem-vindo aqui para estar conosco. O Batista, Sérgio Batista, pergunta assim, ó.
ele faz uma afirmação e emenda a pergunta, não é? Nós acreditamos na atualidade dos dons, porém estamos vivendo a escassez desses dons. Tem alguma passagem bíblica que justifique mais claramente as pouquíssimas manifestações deles? O que o irmão quer dizer? Quer dizer que a Bíblia não sustenta, né, que os dons estarão presentes até a consumação dos séculos? A Bíblia sustenta. Porque Hebreus 13:8, a Bíblia é clara, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não muda, né? E também em Atos 2, 38 e 39, já citamos que a promessa é feita a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos Deus ao Senhor chamar. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Agora, a justificativa que existe, meu irmão, são os nossos pecados, né? Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então, nós é que estamos falhando, nós é que estamos buscando menos, a igreja que está cada vez mais fraca, o secularismo, a igreja no sentido, não a igreja no plano universal, né? A igreja de Deus é triunfante, mas a igreja local, em vários lugares, ela está muito fraca, né? Hoje eu li até uma frase num livro que eu estou lendo, eu estou lendo vários livros, na verdade, ao mesmo tempo, e hoje eu estava lendo esse livro aqui, Apostasia Vindoura, da editora Chamada, que é um livro muito bom. E eu estava lendo esse livro e uma frase chamou a atenção, que os autores, o Mark Hitchcock e o Jeff Kinley, eles dizem o seguinte, que hoje no mundo, no Oriente, existe uma guerra real para ou melhor, existe uma guerra real para o estabelecimento de uma religião, que é o islamismo, e no Ocidente existe uma guerra filosófica para a destruição de uma religião também, que é o cristianismo. E, lamentavelmente, essa guerra acontece do lado de fora, os ateus, os agnósticos estão atacando a igreja, e, infelizmente, dentro da igreja tem apostasia, nos seminários teológicos, né? Infelizmente, nas academias. Não estou aqui falando contra a academia, senão estaria falando contra mim mesmo, contra nós mesmos, porque nós somos uma instituição de ensino, né? Setário. Então, não estou falando contra a vida acadêmica, de maneira nenhuma. Mas, lamentavelmente, a academia tem sido o lugar onde tem nascido heresias, o nascedouro daqueles que depõem contra a Bíblia, que querem relativizar aquilo que sempre foi aceito como verdade. Né? Veja, eu respondo algumas perguntas aí no meu canal também, respostas curtas, o pessoal não quer aceitar mais. Né? Se você falar que o mal tem origem em Satanás, não foi o diabo, não sei o quê, o diabo não existe, quem inventou o diabo foi... A pessoa não quer acreditar em verdades que nós sempre defendemos, sempre esposamos. Ah, porque o nome é Lúcifer, não sei o quê, não aparece na Bíblia, foi fulano que inventou. Tudo bem, essas questões secundárias a gente até ignora, mas negar que o diabo existe, né? E aí coisas relevantes, as pessoas também começam a questionar. Então, lamentavelmente, qual é a justificativa para que haja escassez dos dons espirituais? É isso, é aumento da apostasia. É o esfriamento. Jesus falou, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, e por se multiplicar o amor de muitos, por se multiplicar a iniquidade. Começa a chegar o fim da live. Faltou a iniquidade aí. Quando chega o fim da live, eu começo a misturar as palavras. Por aumentar a iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, né, digo, o amor de muitos esfriará. É o que está acontecendo. Então, meu irmão, passagens bíblicas são essas, que mostram, né, que realmente haveria esse esfriamento. Mas a culpa não está em Deus, Deus é o mesmo. O Deus que agiu no primeiro século é o mesmo Deus, ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O problema é que nós estamos no fim dos tempos. Nós estamos na culminância dos últimos dias. Então, a palavra tem que se cumprir. E, infelizmente, há pessoas que estão aí a serviço de Satanás. Tem apóstatas do lado de fora, porque tem aquele apóstata, o livro também menciona aqueles apóstatas, o livro que eu citei, né? Os apóstatas que vão embora da igreja, né? Ele até falou esses aí, pelo menos foram embora. Mas tem aqueles que ficam no nosso meio. São apóstolos, mas estão no nosso meio e querem atrapalhar tudo.
querem questionar tudo, querem questionar a autenticidade da Bíblia, a inspiração da Bíblia. Hoje em dia tem pastores aí famosos, né, que tem muitos fãs Que não que creem dizem, mais. vamos atualizar a Bíblia. Você tem que atualizar a sua Bíblia, porque a Bíblia defende escravidão. Uma exegese sofrível, né? Um camarada que se diz tão entendido, que já leu não sei quantos livros e tal, já morou, não sei, já viajou, fala não sei quantos idiomas, mas uma exegese sofrível, lamentavelmente, das cartas de Paulo, né? E que não fez nenhuma análise histórico-cultural para saber o que era a escravidão naqueles dias, o que representava e o porquê e tal, e vem querer dizer que Paulo supostamente defendia a escravidão, que nós temos que atualizar a Bíblia. Nada disso. A palavra de Deus permanece para sempre. Não tem que atualizar a Bíblia, coisa nenhuma. Atualizar a linguagem, isso sim, por isso tem a versão atualizada. Tá? A linguagem para tornar a revelação de Deus mais compreensível, mas mudar a revelação, não. A palavra de Deus não precisa de atualização, coisa nenhuma. Eu separei aqui, pastor Ciro, o texto de Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e só o versículo 19, que diz ele assim, ó, não extingais o Espírito. Se ele está dizendo para não extinguir o Espírito, é porque é possível extinguir o Espírito. E aí, obviamente, que se alguém faz opção por extinguir o Espírito, certamente essa frieza, né, que a gente vive hoje em algumas igrejas, ela acaba sendo algo assim potencializado. Mas aquele que deseja ter comunhão com Deus e ser usado nos dons espirituais, meu irmão, é só dar lugar, busca na presença do Senhor que... Pode falar. Bem lembrado desse versículo aí, porque inclusive extinguir aí é apagar, né? Apagar. A versão atualizada já diz, não apagueis o Espírito. Não apagueis, quer dizer, pense numa chama, né, você tem que manter aquela chama viva. Daí avivamento é justamente manter, né, a chama viva, avivada. Né, e reavivamento, ou seja, você tem que cada vez pôr oxigenar, porque se não houver o oxigênio, o fogo apaga. E o oxigênio é a palavra do Senhor. Aquele que busca, que tem uma vida de comunhão com Deus, pela sua palavra estará oxigenando esta chama que certamente não se apagará. Não é? Não se apagará. Essa é a questão. Pois bem, meu pastor, graças a Deus, hoje deu certo. Não é? E nós estaremos encerrando, então, as suas palavras aí de considerações para o encerramento desta live de hoje. A de número 75, que excepcionalmente não foi na quarta, mas foi na quinta. Amém, Foi bom. Veja, se o problema tem... Se a gente perceber que o problema é o dia, talvez... Claro que o povo já está acostumado com a quarta, vai ser difícil depois acostumar com a quinta. Mas parece que, em termos de conexão, né, ficou muito bom. Eu acho que tem menos gente... Porque me parece que tem uma coisa desse tipo, né? Quando tem muitos... Tem uns cantores que fazem umas lives aí, parece que derruba outras e tal. Eu não sei muito bem como funciona. Minha filha que sabe, que anda estudando muito isso aí. No meu tempo, quando eu trabalhei com isso, não tinha, né? Esse tipo de coisa, né? Rapaz, nem fala isso não. Eu estava lembrando com os funcionários aqui do CETAD agora, essa semana ainda, dizendo para eles que quando eu comecei a dar aula de internet na escola que eu tinha lá em Santa Catarina, a gente usava uma BBS que era em Curitiba e fazia ligação através de uma chamada interurbano para Curitiba a peso de ouro. E isso eu fazia no domingo, as aulas de internet eram no domingo, porque o interurbano era mais barato no domingo, e aí tinha turmas de domingo, enfim. O sangue de Jesus tem poder. Hoje a turma tem aí 100 mega, 150 mega. Aqui na região já está tendo de 500 mega. E a turma acha que é pouco. Eu falei, rapaz. Ainda ontem eu estava mostrando aqui para o meu genro, não é? O pai da minha neta, mostrando para ele o meu primeiro computador, um Solution ProLogica 16 com 2 disquetes flexíveis de 360 KB. Meu Deus. Não, eu conheci o DOS, né? O DOS 1.0. 1.0, primeiro sistema operacional da Microsoft. Rapaz. Depois eu conheci o Windows também. O Windows, quando chegou no Brasil, ali na década de 90. 90. Né?
90. Eu lembro que na época eu trabalhava, eu dava suporte, né? Eu já era jovem, mas já trabalhava com isso. E a gente tinha um aplicativo chamado PC Tools, né? PC Tools, que eram umas ferramentas. As Aí, que você, ferramentas para poder ajeitar é, as coisas quando é, estragava. que, que você usava todo. Porque o DOS era programação mesmo. Era sistema É, operacional, mas você tinha que escrever run, tinha você que tinha que fazer, escrever tinha que fazer a programação, tudo com linha say, de comando. get, né? Então, tudo você já programava, você já era um programador praticamente, né? Em DOS, né? E quando chegou o PC Tools, você já tinha os negócios para clicar tudo. E aí, quando chegou o Windows, a gente falou assim, isso aí é um PC Tools, né? Isso aí não vai ser Não vai igual. placar. Hum, Dali a pouco o negócio tomou a dimensão, aí apareceu um ratinho, né? Tal. Vou usar isso aí, eu tenho o teclado. Tanto que eu, até hoje, a minha filha acha graça, que eu sei todas as teclas, né? Ctrl Alt, Ctrl. Eu conheço tudo ali, os atalhos, né? Nas Tem coisa que a teclas. gente não esquece, né? Então, aí ela fala, pô, que interessante isso aí, né? Nem precisa usar o mouse. Eu uso também, mas tem coisa que eu já uso aqui direto mesmo. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl L, Ctrl... o Alt, né? Interessante que eu aprendi também o Alt. Alt 1, 2, 3, Alt... Você coloca uma combinação com Alt, aparece um caractere diferente. Eu tenho tudo na memória isso aí. É coisa que eu usava, né? Quando eu... Isso Então, daí, pastor Ciro, é, isso aí que você está falando é o código da tabela ASCII. a tabela ASCII. As letras maiúsculas começam no 65, e as minúsculas começam no 97. E depois teve a ASCII segunda também, a ASCII 2, né? Porque uma não coube, teve que criar. Eu ainda lembro desse negócio. Mas amém. Graças a Deus que hoje é muito mais fácil. Você veja, eu estou aqui com o celular, e nós estamos conversando, e os irmãos aí espalhados por esse mundão de meu Deus também, com a gente. Enfim, isso é muita benção. Aqui, ó, o Moacir. Moacir, eu quero dizer uma coisa para você. Lá no mês de fevereiro, você mandou um pedido de oração para mim. Todos os dias nós oramos pelo seu pedido de oração, para o Senhor abençoar você e a sua família. Foi o pedido que você fez. Eu quero só aqui reiterar que todos os dias nós oramos pelo seu pedido. E o pastor Evandro, nós já começamos hoje, viu, pastor? Deus vai dar vitória. Jesus Cristo te dá saúde. Creia nisso. Pois Glória bem, a Deus. pastor Ciro, as suas considerações finais. Não vou falar sobre informática aqui, não. Eu fui programador Clipper, DBase, Access, né? Visual Basic e assim por diante. Mas vamos lá. Agradeço mais uma vez. Não trabalho isso aí. Eu mexi com isso tudo aí, mas COBOL. COBOL era um troço complicado. COBOL era mais difícil. COBOL, né? COBOL era grande porte, né? Por COBOL era para sistema operacional Unix, não era para DOS. Muito bom. Eu trabalhei um pouco também com... Fazia a interface, né? Mas tá bom, olha lá. Fazer uma live depois de informática. Vamos fazer. TI, né? Informática das antigas. Eu abandonei. O sistema de controle aqui do CETARIB foi eu que fiz. Quando nós começamos a escola, foi eu mesmo que fiz em Clipper e tal. Só que chegou um ponto que aí precisava ser feitas atualizações e eu não tinha mais tempo de ficar mexendo com esse negócio. Às vezes entrava pela noite, às vezes até pela madrugada e tal, porque tinha que fazer os testes, deixar funcionando para quando ganhava a estrada a coisa ficar resolvida. Até que eu achei por bem de contratar um moço, que inclusive foi meu aluno, e ele está se virando com isso aí até hoje. E eu me livrei desse negócio. Também já me desatualizei, né? O irmão André comentou aí, os bancos ainda usam, né? Com certeza. Muita com coisa. certeza. Porque o COBOL, por exemplo, é uma linguagem muito segura. Você chega para conversar com o gerente do banco, ele puxa uma tela lá para você, e você vê que é um negócio muito basicão de tudo. Nada de, de visual. Mas é seguro e rápido, né? Muito seguro. Rápido, e você pode tratar com um fluxo muito grande de informação. Mas, eu quero dizer para vocês que quarta-feira, dia 1º de setembro, nós voltamos aqui para a live de número 76 e nós vamos seguir. Vamos ver o que ficou aqui, Qual a diferença entre profecia e revelação? E as atitudes imprudentes, como os desvios de condutas, não são motivos para se julgar também um profeta? Alguém não batizado com o Espírito Santo pode ser usado em profecia? Por que tinha que haver sangue e sacrifício para que viesse salvação? O diabo pode ter acesso ao terceiro céu para acusar os santos, igual aconteceu com Jó? O Espírito Santo vem da sua busca, orar, jejuar,
até ele nos responder ou como busca os dons. Enfim, vai ser uma benção. A live número 76 promete, vai ser uma aula abençoada. Dia 1º de setembro, você não pode ficar de fora, né? Nós vamos preparar o material de divulgação para, na segunda-feira, deixarmos publicado para os irmãos nos ajudarem na divulgação deste trabalho. Amém? Prontinho. Então nós vamos... Pode falar, pastor. Não, e a live sempre fica gravada, né? Eu vi alguém perguntando aí, a live sempre fica gravada. Ela vai ficar gravada e amanhã o Bruno ainda vai disponibilizar também no YouTube. Então, se você não está inscrito no canal do CETADB lá no YouTube, hora que acabar que chegou hoje a 4K, né? Hoje chegou a 4.000. Olha, está na promoção até o dia 31 de agosto, box, esse aqui, ó, box ministerial, aplicação ministerial, eu vou tirar aqui, ó, curso de perguntas escatológicas, material preparado pelo pastor Ciro Zibordi sobre escatologia bíblica, curso para formação de jovens pentecostais, também um material preparado pelo pastor Ciro Zibordi para o treinamento da nossa juventude. Aqui, ó, curso para formação de obreiros, esse material preparado pelo pastor João Antônio de Souza Filho, que também trabalha conosco, escrevendo módulos do nosso curso teológico. E também esse aqui, curso para formação de capelães. São 4 cursos no preço promocional, apenas até dia 31 de agosto, R$ 330. Os irmãos podem adquirir através do site cetadb.com.br. É só acessar o site, que logo na tela de abertura do site já tem a orientação de como você pode adquirir o box, aplicação ministerial. Nós vamos orar pela vida do pastor Evandro Carlos, que está conosco aí. Ele precisa das orações. Nós vamos orar. Nós vamos continuar orando também. A esposa dele. Ele e a esposa. E também a irmã Cirlane, né? Acho que a irmã Cirlane também, que é também da mesma. Não sei. Hoje, quando tivemos também pediu oração. Manhã, pela manhã ele falou dele e da esposa dele. Mas nós vamos orar para que Deus dê vitória. E o nosso funcionário, o irmão Mateus, o irmão dele, o André, foi agendada a cirurgia, ele vai colocar acesso para início das hemodiálise, não é? Então nós vamos orar para que o Senhor faça uma obra também na vida do André, não é? Nós vamos orar também pela família do pastor Silva. Silva, um amigo nosso, pastor de uma igreja pentecostal na cidade de Campina Grande. Ele não era pastor da Assembleia de Deus, porém ele frequentava a convenção da igreja, as escolas bíblicas da igreja. Ele estava em todo o movimento da Assembleia de Deus, ele ia, muito amigo do pastor Daniel Nunes. Ele, ontem pela manhã, estava na oração e teve um infarto fulminante e partiu para a eternidade. Mas nós vamos orar pela família do pastor Silva, lá da cidade de Campina Grande, não é? Amém? Oremos. Amado Deus, nós te louvamos e bendizemos, porque temos apresentado diante de ti, nesta oportunidade, irmãos e irmãs que precisam da tua intervenção nas suas vidas, em benefício da sua saúde. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor opere um milagre, uma maravilha, uma bênção. Todos quantos, ó Deus, nos têm enviado os seus pedidos de oração, o Senhor conhece as causas, o Senhor conhece os motivos e as necessidades. E eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor intervenha, operando em favor dos nossos amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Pastor Ciro, transmita aí o nosso abraço, nossa saudação para a irmã Luciana, igualmente. Também para a irmã Júlia, não é? Brevemente estaremos juntos, com certeza. Eu tive que ir a Silva Jardim. Pastor Moisés Cecílio saiu lá do Rio de Janeiro, veio aqui no meu aniversário, ficou aqui, fez churrasco. Meu Deus do céu, foi uma benção. E daí ele pediu que estivéssemos com ele lá. O pastor Moisés, na verdade, faz aniversário dia 29, não é? 29 de agosto é a data do aniversário dele. Mas estivemos com ele e, enfim, foi uma benção. Nós estivemos lá só para poder dar um abraço apertado, um suspiro dobrado no pastor Moisés Cecílio. Já voltamos para estarmos aqui cumprindo com as nossas obrigações. Irmãos, Deus abençoe. Pastor Evandro, irmão Júnior Carvalho. Meu Deus do céu, o que está aqui? O Leal, Diepes Leal, esse também. Eu não entendi o nome, não. Diepes.
não consegui entender a abreviação. O presbítero irmão André Cavalcante, Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Quem mais que está aqui? O Moacir Filho, Deus abençoe a sua vida, meu jovem. Irmão Valberlando Teixeira, começou a estudar teologia por causa dos vídeos, escatologia, por causa dos vídeos do pastor Cílio Zibordi. Vá firme, né? Vá firme. Um abraço, gente. Até dia 1º de setembro, quarta-feira próxima, 22 horas, nós retornamos aqui. Um abraço, pastor Ciro, paz do Senhor. Amém.